Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Vereadores, caros colegas deputadas e deputados municipais, público e comunicação social presentes. Não podíamos deixar de trazer novamente a esta Assembleia a questão da reprivatização da EGF e das suas concessionárias, entre elas a Valor Sul, que serve o município de Lisboa, para condenar de forma veemente, sobretudo a matéria em causa, mas também e muito a forma inexplicável como está a ser conduzido todo este processo. Quando a EGF foi criada em 93, foi considerada de tamanha relevância a sua atividade que ficou consagrada na lei a importância estratégica e a natureza de serviço público na recolha e tratamento de resíduos sólidos, reconhecendo que estes serviços deveriam ser assegurados por uma maioria de capital público. No verão do ano passado, esta obrigação legal foi revogada. Com as alterações à lei da delimitação dos setores e com o novo regime de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de recolha e tratamento de resíduos sólidos, o Governo dava a conhecer a sua intenção. E começou por manifestar essa intenção como a necessidade de reestruturar o setor das águas e dos resíduos para superar os problemas de sustentabilidade e o equilíbrio económico-financeiro da empresa. Mas era clara a sua intenção, e a sua intenção era só uma. Reestruturar significa para este Governo privatizar. E privatizar não significa aqui apenas alienar a participação do Estado. Tem outro significado muito interessante e que já vimos acontecer com o CTT. Vender um monopólio em interesses privados e, neste caso, sem qualquer respeito pelos restantes acionistas, os municípios que usufruem também destes serviços. A EGF tem participações superiores a 51% em 11 concessões de tratamento de resíduos que abrangem 62% da população nacional e 66% dos resíduos, num total de 174 municípios. Estes números não precisam de legenda. É um negócio muito interessante para um privado, um serviço sem concorrência, um monopólio, que fica assim maioritariamente nas mãos de quem o comprar por um valor, ainda por cima, largamente inferior aos investimentos realizados nas últimas décadas. Os municípios estão em minoria na participação das concessões da EGF, mas são os seus maiores interessados, porque não são apenas os acionistas, são também os clientes e os fornecedores de cada concessionária. E disso talvez o Governo esteja a esquecer. É que neste processo, que é inqualificável, de tentar vender a privados um monopólio que serve a maioria da população e do território nacionais, esquece-se o Governo que tem a faca na mão, mas o prato e o queijo, apesar de tudo, são dos municípios, porque os resíduos pertencem aos municípios e muitos deles já demonstraram que não vão ser cúmplices neste processo. A EGF é um bom exemplo de que a gestão pública pode ser eficiente e servir de forma adequada aos cidadãos, sendo simultaneamente viável. A EGF garante a qualidade de serviço em linha com as políticas dos municípios para a redução de resíduos através da recolha seletiva e valorização. E faz tudo isto garantindo um nível tarifário baixo. A EGF garante a eficiência ambiental porque fez avultados investimentos nas últimas décadas. E porquê? Porque o superior interesse dos seus atuais acionistas não é o lucro da empresa, mas sim os municípios, a sua qualidade de vida e do ambiente que os rodeia. E a EGF faz tudo isto cumprindo os objetivos que o Governo agora nos quer convencer que só a privatização pode servir. A EGF é económica e financeiramente viável. Mesmo que a recolha e tratamento de resíduos não fosse um serviço básico de importância crítica para o país e que deve por isso ser mantido no domínio público, a EGF gera lucro. E cai assim por terra o argumento de que esta privatização visa a tal reestruturação conducente à sustentabilidade. A Valor Sul e a EGF já são sustentáveis. Mas admitamos por exercício que esta privatização é uma necessidade imperiosa e que é esta a privatização que vai saldar a dívida de Águas de Portugal. Se fosse apenas assim, por que não permitir aos municípios que mantivessem a maioria, dando-lhes o direito de preferência que está previsto nos acordos parasociais de cada concessionária? Essa vontade foi manifestada, se não por todos, pela maioria dos municípios. A EGF detém 56% da Valor Sul. Bastaria que os municípios, exercendo o seu direito de preferência, adquirissem o suficiente para deter os 51%. E aqui cai por terra o outro argumento. Não é o superior interesse do país nem dos cidadãos que está em causa, nem a redução da dívida da empresa. Está em causa eliminar mais um serviço público e é por isso que é vedado aos municípios a aquisição das ações que lhes permitiriam deter a maioria na sua concessão. O que o Governo pretende é um negócio de facto muito interessante, mas não é interessante para o país, não é interessante para os cidadãos. É muito interessante para quem vier a comprar por inteiro a participação da EGF, do Estado na EGF. Porque não vai só adquirir a maioria da empresa, vai adquirir um monopólio no tratamento de 66% dos resíduos do país. Dizem-nos que estaria em causa a coesão territorial, que o negócio no interior não é tão interessante como no litoral e que, por isso, a venda podia ser posta em causa se não fosse feita por inteiro. Até a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos sabia disto.
Sabia que o interesse dos privados seria maximizado pela venda por inteiro, mas ainda assim recomendou que, antes da alienação, fosse dada aos municípios a opção de compra para que ficassem a deter em conjunto a maioria das ações. Mas essa parte do relatório da entidade reguladora o Governo escolheu não ler. Mais, segundo o caderno de encargos aprovado no Conselho de Ministros na semana passada, os municípios acionistas terão de comunicar ao Governo se querem ou não vender as suas participações e podem vendê-las ao mesmo preço que for vendida a participação da Águas de Portugal. Mas aí sim os outros municípios já têm direito de preferência, aí já funciona o princípio do direito de preferência, porque aí já não vão pôr em causa o superior interesse deste negócio, que é vender por atacado este monopólio. E este é apenas o ensaio geral para o que virá a seguir, que não podemos antecipar que seja menos do que a privatização da concessão das águas. Não podemos senão reiterar o nosso repúdio, que sabemos que é partilhado por muitos outros grupos nesta Assembleia Municipal, pelo processo de privatização da Empresa Geral do Fomento e, consequentemente, da Valor Sul, sem sequer ouvir os municípios que apenas amanhã reunirão com o Sr. Ministro. Não podemos deixar de demonstrar veementemente a nossa condenação pela forma como todo o processo está a ser conduzido e exigir ao Governo o diálogo que deveria ter sido a base de todo o processo. A EGF é um excelente exemplo de serviço público. A sua privatização põe em causa muita da evolução que foi feita pelo país com políticas ativas dos municípios para a redução de resíduos através da recolha seletiva e da valorização. Caem por terra todos os argumentos e vem ao de cima uma única verdade. Reestruturar para este Governo é exclusivamente privatizar aquilo que são serviços públicos que funcionam bem e que servem o interesse do país e dos cidadãos. Mas o interesse do país e dos cidadãos parecem ser coisas diferentes para este Governo. É caso para dizer que nem os dedos nos deixam depois de já nos terem levado os anéis, disse.